Acho que foi. Controles, iniciar transmissão, parar gravação. Parar gravação. Então deu. Boa noite, pessoal. Nós vamos aí para a nossa penúltima aula de estatística básica. Conforme eu já tinha falado na aula anterior, essa aula e a aula que vem vai ser para tirar possíveis dúvidas. Já avisando a prova final aí, né? Se tiver aluno, vou tirar dúvidas, senão eu vou fazer alguma revisãozinha rapidinha aí e postar para vocês, tá? Então a dinâmica vai ser essa: entrando aluno aí dentro do horário, eu tiro dúvidas referente ao conteúdo que a gente viu durante toda a disciplina de estatística básica. Se não tiver, eu vou encerrar mais cedo e dou uma pequena revisada, pelo menos da metade do conteúdo aí, né? Então a aula 17 e 24 de 6 serão nessa dinâmica aí, né? Deixa eu pôr para compartilhar a tela, né? Tela cheia. Tela cheia. Vai lá, compartilhar. Compartilhar tela cheia. E a minha janela toda. Foi. Você está apresentando para evitar o efeito espelho infinito. Não compartilhe sua tela inteira e nem a janela do navegador. Em vez disso, compartilhe não. Vou mostrar minha tela mesmo assim. Pode dar esse efeito infinito aí, a gente não liga não, é até engraçado. Vamos lá. Tá aí nossa apostilinha. Vamos deixar ela abrir, né? Vocês vão observar que nosso conteúdo de estatística básica ele foi condensado, né? 18 páginas. E na aula passada eu vi até a última página já, né? Então a ideia é atender a dúvida se entrar alguém na aula e fazer algum exercício que alguém solicitar. Não havendo, né? Que a gente vai ter agora essa aula 17, a próxima 24, para esse mesmo efeito. E se eu não me engano, a prova final de vocês é dia 28. Vamos subir aqui. Deixa eu ver aqui. Isso, 17 e 24. Revisão, a avaliação final dia 28 do 6. Isso mesmo, 28 do 6, tá? Pessoal, façam o máximo de esforço para não perderem a avaliação final, tá? Vale 50 pontos e ela é totalmente condizente com o material aqui, que são só 18 páginas que a gente estudou página a página e fez bastante exercícios, tá? Então eu vou fazer uma breve revisão aí de parte aí do conteúdo, então, tá? Bom, a gente está vendo a parte de estatística básica. O que consiste a estatística, né? A estatística ela consiste em caracterizar uma população um todo por uma parcela, né, desse todo. Tem vezes que a gente quer ver alguma característica específica de uma população e aí a gente não consegue entrevistar todo mundo ou averiguar essa informação com todos, tá? Por exemplo, vou pegar aqui um exemplo. Quantidade de eleitores no Brasil 2024. Então, olha só, por exemplo, uma possível pesquisa para eleição presidencial. Nós temos mais de 155 milhões de eleitores. É impossível
É impossível perguntar para cada um desses eleitores em quem eles pretendem votar. Pretende porque pode mudar, né? Pode mudar. Então, o que, que se faz? Dividir o país em regiões, pega cada região e tenta dividir e pegar amostras significativas, né? Para representar o desejo do todo. E as pesquisas, elas são bem próximas do que acontece na realidade. Então, nossos primeiros conceitos aí de estatística é população e amostra, né? População vai ser todo mundo que pode responder determinada pesquisa, né? Se for... Boa noite, Sheila, tudo bem? Boa noite, professor. Tudo bem? Tudo jóia, graças a Deus. Sheila, essa aula e a aula que vem eu tô tirando, eu vou utilizar o espaço para tirar possíveis dúvidas ou fazer algum exercício específico que for solicitado, tá bom? Tá. É, eu, Faz aquele, pode ah, falar. faz aquele da lista que falava homens e mulheres. Eu Não, achei ele mais difícil. tá, É, eu sei qual nossa, que você é. sabe, não? Tá, vou É, procurar ele aqui na apostila. Sei bem qual é tá. ele. Vamos lá. Eu tava dando uma revisadinha aqui no conceito, depois eu volto. Vamos fazer lá. Acho que vai estar na parte de medidas de tendência central. Esse 1680, a média aritmética de um grupo de 120 pessoas é 40 anos. É esse? É, Então vamos lá. Então vamos lá. A média aritmética das idades de um grupo de 120 pessoas é 40 anos. Então vamos já representar essa primeira informação aí. Eu vou ter que a média aritmética de um grupo de 120 pessoas é igual a 40. Então, aqui nesse grupo a gente está incluindo, não falou se é homem e mulher, então homens e mulheres, tá? Então se eu somar a idade de todo mundo, deixa eu acabar de ler. Se a média aritmética das idades das mulheres é 35 anos e a dos homens 50, tá? Então se eu somar aqui, vamos lá. Se eu somar a idade das 120 pessoas, homens e mulheres, e dividir por 120, então a gente vai ter que a média é 40. Tá? Aí depois vem, se a média aritmética das idades das mulheres é 35 anos e a dos homens é 50 anos, qual o número de pessoas em cada sexo de cada sexo no grupo? Então vamos lá, a média das mulheres é 50 anos, é 35 anos. Vamos lá então. Então eu vou ter que média das mulheres, vou fazer de mulher um mais até mulher M e dividido por M
vai ter que dar 35 anos, né? Se eu somar a idade de todas as mulheres, que eu não sei quantas são M, e dividir por M, vai dar 35. E aí agora vamos pegar a dos homens, né? E a dos homens é 35, a dos homens é 50 anos. Pontinha. Então, se eu somar a idade do primeiro homem até a idade do último homem, 1 a 1, somar a idade de todos os homens, vamos falar que a quantidade aqui é Z. Tanto faz. Vamos pôr Z para ficar diferente. E se eu dividir pela quantidade de homens, que é Z, eu vou ter que isso aqui vai dar 50. Uma outra informação que a gente tem é que se M é a quantidade de homens e Z é de... se M é a quantidade de mulheres e Z a de homens, se eu somar M com Z, vai ter que dar o total que é 120. Né? Então eu tenho essa informação aqui também que eu vou anotar aqui embaixo. Quantidade de homens mais a quantidade de mulheres dá 120. Então eu chamei a quantidade de mulheres de M e a quantidade de homens de Z, e isso aqui tem que dar para mim 120. E aí, veja bem, aqui a gente vai isolar, tá? Vamos pegar de azul aqui. Vamos para as mulheres. Nas mulheres, esse M que está aqui dividindo, ele pode passar multiplicando. Então eu vou ter que a soma da idade de todas as mulheres, da primeira até a última. Deixa eu voltar aqui. Vai ser igual, que é M, 35 vezes M. A soma da idade de todas as mulheres é 35M, tá? E aí já no dos homens, eu vou pegar aqui, ó, e esse Z aqui, que é a quantidade de homens, vai passar multiplicando. Se eu somar a quantidade, se eu somar a idade de todos os homens, vai dar 50 vezes Z. Então aqui, ó, só revisando. Média das idades das mulheres. Eu somar a idade de todas, dividir pela quantidade, dá 35. Se eu passar esse número aqui, que é a quantidade de mulheres, para lá multiplicando, eu vou ter que a soma das idades das mulheres é 35 vezes a quantidade de mulheres. E a dos homens é a mesma coisa. A gente tem aqui a média da idade dos homens, soma a idade de todos, divide pela quantidade de homens, dá 50. Se eu passo Z multiplicando, então eu vou ter que a soma das idades dos homens é 50 vezes Z. Tá? E aqui na equação de cima, eu vou fazer o seguinte. Eu vou passar esse 120 multiplicando para lá. Se eu somar a idade de todo mundo, homens e mulheres, vai ser igual a 40 vezes 120. Esse 120 vai vir multiplicando. 40 vezes 120, tá? Então aqui eu tenho aqui, ó, a soma da idade de todo mundo, incluindo homens e mulheres, dá 40 vezes 120. Agora, essa soma da idade de todo mundo eu posso substituir, porque isso aqui é a soma das idades das mulheres e isso aqui é a soma das idades dos homens, tá? Se eu somar esses dois aqui, idades de todas as mulheres mais idade de todos os homens, vai me dar a soma da idade de todo mundo. Então, no lugar de x1 somado até x120, que é a soma da idade de todo mundo, eu vou pôr o resultado da soma das idades dos homens com o resultado da soma da idade das mulheres, tá? Então, aqui eu vou ter o seguinte, o x1 até o x120 eu vou substituir, tá?
Então, eu vou ter 35M mais 50Z vai ser igual à soma da idade de todo mundo, que é 40 vezes 120. 40 vezes 120 vai dar 4.800. Então, aqui a gente pega aqui, ó, 40 vezes 120 vai dar 480, põe o zero, 4.800. E daí a gente conseguiu chegar em duas equações com duas variáveis. A gente pode ter aqui um sistemazinho linear para resolver, tá? Se eu quiser simplificar, eu posso simplificar. Peraí. Manter e não mostrar de novo. É só eu resolver esse sistema com duas equações e duas variáveis, ou eu posso simplificar um pouco antes as contas para ficar mais fácil. Vamos fazer o seguinte. Se eu somar essas duas equações, nenhuma variável vai zerar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui nessa equação e vou multiplicar todos os termos por menos 50. Ah, Mauro, por que menos 50? Porque aqui vai ficar menos 50z e quando eu somar com de baixo, zero, tá? Então, aqui eu vou ter, multiplicando um a um nessa linha aqui, por menos 50, vai ficar menos 50m, menos 50m, menos 50z, ficou feio esse z, e 50 vezes 120, menos 50z, e aqui vai ficar menos 50 vezes 120 vai dar 600, né? 60, 600, 6.000, menos 6.000, né? 5 vezes 12, 60, 600, 6.000, beleza. E o outro eu vou repetir, essa linha de cá eu vou repetir, do jeito que tá. Uma equação desse que eu multiplique todos os termos por um mesmo valor, eu não estou alterando o equilíbrio dela, tá? Então eu posso fazer isso. 4.800. Se eu pegar essas duas equações agora, eu posso somar as duas. Se eu somar as duas, uma variável vai desaparecer, tá? Ó, menos 50m com mais 35m vai dar menos 15m. Menos 50z com mais 50z dá zero. E menos 6.000 com mais 4.800 vão dar menos 1.200. E aí a gente vai ter que o m vai ser igual, né? Menos com menos dá mais, então vai ser 1.200 dividido por 15. E os 1.200 dividido por 15 dá 80. Então quer dizer que a gente tem 80, o m é mulheres. E, consequentemente, se são 80 mulheres, os homens vão ser o restante, né? Porque tem que dar 120 a soma, então os homens são 40. Então, aqui a gente tem 80 mulheres e 40 homens. Acho que foi a pergunta do exercício, foi justamente isso. Qual o número de pessoas em cada... qual o número de pessoas de cada sexo do grupo, tá? Ah, se tiver como... tem como conferir? Bom, tem. Se está certo ou errado. Realmente vai estar certo aqui, tá? Se a gente pegar aqui e fazer 35 vezes a quantidade de mulheres e 50 vezes a quantidade de homens, tem que dar esses 40 vezes 120, que é a soma da idade de todo mundo. 40 vezes 120 vai dar os 4.800. Mulheres foram 80, né? Só para conferir se está certo, né? A soma da idade de todo mundo tem que dar 4.800. Então vai ser 80 mulheres vezes 35. Então a soma da idade das mulheres deu 2.800. Aqui eu estou fazendo só para conferir, isso aqui já não precisa mais não. Então, cadê a pontinha?
Então, ó, a soma da idade das mulheres deu 2.800. E a dos homens vai ter que dar 2.000, então, né? Os homens são 40, então vai ficar 50 vezes 40, vai dar exatamente os 2.000. Somado dá 4.800, que vai ser a soma da idade de todo mundo. Então, tá aí certinho. Ele é um exercício um pouco mais complexo pelo seguinte, ele tinha 3 informações. Ele tinha a média da idade de todo mundo, a média da idade das mulheres e a média da idade dos homens. O que eu fiz? Eu isolei a média da idade das mulheres e isolei a média da idade dos homens. E peguei esses dois aqui e substituí na média da idade de todo mundo. E sabendo que a quantidade de homens mais a quantidade de mulheres tem que dar o total, que são 120 pessoas, tá? Então aqui a gente chegou a ter 4 equações, né? A gente chegou a ter 4 equações, depois passou para 2 e resolveu. Deu para entender, Sheila? Deu. Ela é um exercício assim de difícil visualização que a gente mexe com várias equações ao mesmo tempo. Eu acho que dos exercícios do livro, esse aí era o único que era um pouco mais difícil que eu não tinha feito nas aulas anteriores. Aí teve um outro da média aritmética que deu o resultado da média e pediu para achar um termo que foi legal também, mas ele eu cheguei a fazer. Tem algum outro que você quer pedir? Ah, não. Então eu vou só dar uma revisãozinha bem rapidinha aqui nos conceitos iniciais de estatística básica, e aí depois a gente já encerra então. Então aí eu estava falando, na hora que você entrou, dos conceitos introdutórios, que a gente tem população, que é todo mundo que pode participar de uma pesquisa, né? Se eu for fazer uma pesquisa com quem é CLT, só pode participar quem tem a carteira registrada. E a amostra, né? A amostra é uma parte do todo que vai responder a pesquisa para caracterizar todo mundo. Eu tinha pesquisado aqui mais cedo, por exemplo, a gente tem mais de 155 milhões de eleitores. Imagina uma pesquisa para eleição presidencial ir atrás de todos esses eleitores para perguntar em quem eles pretendem votar. É impossível, né? Então, tem os termos população, todo mundo que pode participar de uma pesquisa, e a amostra são aqueles que você escolheu para participar e representar o todo, tá? E aí a amostra ela tem que ser bem coletada para não haver distorção, né? Por exemplo, vamos usar um critério, vamos falar assim, o pessoal que mora em tal região de uma cidade, a renda lá é maior. E o pessoal que mora em outra região, a renda é menor. Se eu pegar uma pesquisa e ir prioritariamente aonde o pessoal tem a renda maior, a pesquisa ela vai ter um viés. E aonde o pessoal tem uma renda menor, pode ser que tenha outro viés. E outra, qual o bairro que é mais populoso? Que eu vou ter que entrevistar ou colocar para participar proporcionalmente. Se um bairro é mais populoso, eu tenho que entrevistar mais pessoas lá. Então, assim, a estatística ela não tem erro. O que pode acontecer é da pesquisa não ser bem feita, tá? Agora, se for dividido usando métricas consistente, o resultado vai ser muito próximo da realidade. Então, foram os conceitos iniciais de estatística, né? E aí a gente teve frequência absoluta e relativa. A frequência absoluta é o número total de pessoas que deram determinada resposta. Eu voto no candidato A. Teve tantas pessoas. Eu voto no candidato D. Teve tantas pessoas. E a frequência relativa, ela é o percentual que isso representa do total, tá? Então, quando a gente fala pesquisa,
A frequência absoluta, se você falar um número, não vai ser tão representativo, mas a frequência relativa, se você chegar lá e falar assim, não, o candidato A deu 60%, aí você sabe, é expressivo, tá? Então tem esses dois tipos de frequência absoluta e relativa, né? E aí a estatística ela divide em passos, né? Primeiro a gente organiza a coleta de dados, faz a coleta, tabula tendo a coluna da frequência absoluta e relativa, e depois a gente faz a exposição dos dados, que é comunicar aquele resultado da forma mais fácil de alguém bater o olho e entender o que está acontecendo, né? A comunicação a gente tem alguns tipos de gráficos, gráficos de barra, gráficos de coluna e o gráfico de pizza, ou gráfico de setores. Bom, isso, né? Eu gosto aqui desse gráfico de colunas, também gosto do gráfico de barra e o de setores também gosto, né? O gráfico de setores é só fazer uma regra de 3 nele. E aí a gente viu também, posteriormente, que tem pesquisas que a resposta não é uma classe, que é um item unitário, pode ser um intervalo, tá? Que são as distribuições de frequência. Então, a gente pode ter, olha só, esse aqui de estatura, né? Não quiser colocar uma classe para cada possível resposta, 150 centímetros, 151, 154. Então, a gente viu que as classes que são as possíveis respostas para as pesquisas podem ser um item, né? Eu torço para o Cruzeiro, eu torço para o Atlético, eu torço para o Flamengo. É um item único ou pode ser um intervalo. E aí a gente tem que ficar atento que sempre que for um intervalo, a gente pega o ponto médio. Quando for calcular média aritmética ou alguma medida de dispersão, se a classe é um intervalo que varia de um mínimo até um máximo, a gente vai ter que pegar o ponto médio dessa classe sempre, tá? E a gente vê um outro tipo de gráfico que são os histogramas ou polígonos de frequência, né? Que é o que aparece bastante para a gente, que aí a resposta, a pesquisa fica sendo só essa linha aqui, né? Então, quando a gente tem classes que são intervalos, igual estão aqui, ó, aonde acaba uma classe, começa outro. O histograma ou polígono de frequência é essa linha verde, tá? Onde a gente pega o ponto médio de cada classe e vai ligando ele com segmentos até obter essa linha verde aí. Beleza. Aí eu vou deixar para na semana que vem falar um pouco das medidas de tendência central e das medidas de dispersão. E se tiver mais algum exercício que você vê e quiser trazer para a gente fazer, a gente faz. Ou se você achar algum outro exercício por fora também, pode trazer que a gente faz. Possivelmente vai dar certo também. Tem mais alguma pergunta que você gostaria, Sheila? Não, não, professor, é só mesmo. Aí eu vou te mostrar aqui, ó. A gente está no dia 17. Semana que vem é dia 24, é véspera da prova, que é dia 28. Então, se você der uma estudadinha para a prova, no dia 24 eu consigo tirar todas as dúvidas que você tiver para você poder fazer a prova, tá? E a prova, Sheila, pode estudar só pela apostila que vai dar tudo certo, tá? Se você estudar bem a apostila, que são 18 páginas só, você vai conseguir ir muito bem na prova, tá? Não, certo, professor. Obrigada, então. Então tá, boa noite. Fica com Deus, Boa Sheila. noite. Amém. Com Deus. Tchau. Tchau.